Vamos lá, boa noite, senhoras e senhores. Esperar só o Instagram notificar todo mundo aí pra gente começar a nossa live, né? Esperar aqui, mandar aqui pro pessoal também. Vamos lá. Para quem estava me perguntando aqui sobre as questões do Whey Protein, né? Como é que vai funcionar, o que é, como é que a gente conversa um pouquinho sobre isso, né? Vamos lá, pessoal. Começando aí, enquanto o pessoal entra, vamos conversar um pouquinho hoje à noite sobre Whey Protein. Tudo sobre Whey Protein, né? Vamos falar aí o que é, para que serve, como é que funciona, por que é que usam, quem é que pode, quem é que não pode. Pedro Eugênio aí, salve! Salve, salve, Pedro Eugênio. Saudades, meu amigo. Tempão que a gente não trabalha junto, né? E é isso aí, vamos lá, vamos começando mais uma das nossas lives toda semana, às terças-feiras, às 19 horas, comentando os temas, falando sobre muitas coisas da medicina esportiva, suplementação, dieta, treino, diagnósticos, enfim, o que a gente quiser comentar por aqui, né? Vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, para começar, né, o que é o Whey Protein? Né? Muito se fala, muita gente sabe e tal, mas o que é o Whey Protein? O Whey Protein é um extrato da proteína do leite, tá? O leite ele é separado nas suas porções proteica e líquida, né? A gente tem esse extrato proteico, contém caseína, contém imunoglobulinas, várias das proteínas do leite estão nesse extrato, tá? E por que se utiliza tanto, né? Ele sobra na produção do queijo, dos derivados, enfim, de vários produtos a partir do leite, sobra esse whey protein. E descobriu-se com alguns trabalhos que ele podia ajudar na engorda do gado, né? Ele podia ser alimentado para o gado, favorecendo o balanço nitrogenado positivo. E com o tempo foi se vendo que ele podia ter esse efeito também na nutrição humana, tá? Ele é rico em aminoácidos essenciais e por isso começou-se a utilizar como suplemento, tá? O Whey Protein ele tem essa característica de ser um excelente complemento alimentar, principalmente se a gente adicionar algum sabor a ele, né? E é isso que a maioria das indústrias fazem. É dessa maneira que elas trabalham, né? Elas pegam o extrato do leite e vão adicionando, tá? Isso é a primeira coisa. Por que ele é útil? Por que ele é tão útil? Porque ele ajuda a bater a meta proteica diária, tá? Ele é rico em leucina, isoleucina e valina, são 3 aminoácidos que eles 3 por conta própria, eles não parecem ter muito efeito. Até se levantou por algum tempo o famoso BCAA, mas viu-se que eles 3 sozinhos eles não têm efeito. Mas quando você coloca ele num contexto de alimentação, ou seja, com outros aminoácidos, outras proteínas no contexto de uma janela alimentar, eles têm efeito de favorecer a hipertrofia, tá? Por vários mecanismos celulares, mTOR, AKT, tem vários mecanismos mais detalhados aí que na nossa live aqui não daria tempo da gente explorar tudo, tá? Mas foi visto que ele tem esse efeito, tá? Até para ajudar aí na hipertrofia. E muita gente utiliza, tem diferentes tipos, né? No processo de fabricação são gerados diferentes tipos de whey protein. E o pessoal costuma utilizar, seja como uma refeição rápida, então você coloca com água, com leite, com alguma coisa assim, você pode colocar diretamente, como também pode ser utilizado como complemento alimentar. Então eu vou fazer uma refeição e eu coloco o whey no café, ou em cima da fruta, ou misturado com iogurte, enfim. É feito isso, às vezes até mesmo com o próprio leite, de maneira a enriquecer aquele alimento. Então eu faço uma refeição mais rica em proteínas, tá? Essa é a principal maneira de uso, tá? Do whey protein. O Pedrão já está perguntando aqui, é diferenciado o tipo de whey de acordo com o biotipo?
Cara, não existe esse direcionamento do tipo de whey para biotipo, tá? Quem faz isso tem umas evidências bem questionáveis, os trabalhos não mostram essa diferença, tá? Não tem esse direcionamento. O biotipo ele não serve muito para você direcionar esse tipo de detalhe da alimentação, tá certo? Mas eu vou falar mais para frente os tipos de whey, qual a diferença, como é que usa, qual é a indicação de cada um, tá certo? Vamos lá. Quais são os benefícios dele? Ajudar a bater a meta proteica é o primeiro, mais rápido, tá? O principal que eu considero, né? Ele te ajuda a fazer uma refeição na hora que você não tem tempo para fazer uma refeição. Então, de repente, eu tô aqui no meio do plantão, no meio do escritório, na correria, eu não consigo parar e fazer uma refeição completa, fazer um lanche completo. Pego o whey ali, 40 gramas de whey, misturo com água, mando para dentro. Ele vai me segurar até mais tarde, ele vai manter ali meu apetite sob controle, ele vai me ajudar a chegar na meta proteica, eu vou evitar de perder totalmente uma refeição, tá certo? E eu consigo manter esse aporte proteico aí, que até a gente já discutiu em uma das lives a questão do fracionamento de refeições e do aporte proteico, tá? Todo mundo pode tomar? Pode. Todo mundo, não existe contraindicação. A contraindicação que existe, tá, é em relação a dietas hiperproteicas, que é outra coisa, ok? Nos casos das dietas hiperproteicas, para pacientes com um problema renal, eles não podem fazer uma dieta hiperproteica, ele tem que ser muito ajustado, tá? Então, nesses casos, o whey protein ele pode entrar se estiver planejado na dieta, mas a gente tende a favorecer mais alimentos completos mesmos, tá? Se tem algum malefício o whey protein, não tem malefício o uso. Agora, o uso excessivo pode causar sintomas e algumas alergias alimentares, como a Luísa aqui falando. E nos casos de intolerantes ou alérgicos à proteína do leite, faz sentido tomar whey? Existe um parêntese aí, tá? Nos casos de intolerantes ou alérgicos à proteína, são duas coisas diferentes. Quem é intolerante à lactose pode tomar whey hidrolisado, tá certo? Que é o whey com menor conteúdo de carboidrato, por isso mesmo menor conteúdo de lactose, idealmente até zero, tá certo? E aí pode fazer o uso. Agora, o caso de quem é alérgico à proteína do leite de vaca, nesse caso não pode tomar whey, tá certo? Essa é a outra contraindicação. A alergia direta ao produto é outra contraindicação para o uso do whey, tá certo? Tudo isso tem que ser conversado com o médico, nutricionista, a gente tem que avaliar porque muitas vezes você não tem uma alergia direta à proteína do leite. Você tem alguma outra intolerância alimentar ou uma disbiose severa, um problema intestinal, de microbiota intestinal mais severo, que vai atrapalhar a absorção do whey, que vai te dar mais sintomas. Então, nessa situação, tá? É indicado aí você avaliar se é realmente uma alergia à proteína do leite de vaca ou não. Se você já tem o diagnóstico, está totalmente contraindicado, tá certo? Da alergia à proteína do leite de vaca. No caso da intolerância à lactose, pode ser utilizado o whey hidrolisado. Entrando um pouquinho nessa história aí dos tipos de whey, né? Os tipos de whey são basicamente três. Nós temos o whey protein concentrado, nós temos o whey protein isolado e temos o whey protein hidrolisado, os três tipos, tá? O whey protein concentrado, ele é basicamente a proteína do leite que é concentrada num produto e transformada em pó, liofilizado, tá? São outros processos hoje em dia. Originalmente era liofilizado, hoje são outros processos químicos. Então, esse produto ele tem mais carboidrato, ele vai ter mais lactose, ele vai ter mais uma dificuldade um pouco maior de absorção para algumas pessoas. Para outras que não têm dificuldade de absorção, pode ser absorvido um pouco mais lento, tá? Então, no caso que você tem uma intolerância à lactose, pode gerar mais sintomas esse tipo de whey, tá certo? O outro tipo de whey é o whey isolado, tá certo? Então, nesse caso, eles retiram a boa parte do carboidrato, geralmente retiram quase toda a lactose, tá certo? E deixam só o substrato proteico mesmo, tá? Ele é mais caro, é mais difícil a obtenção, então ele é mais caro, passa por mais processos, tá certo? E ele é adicionado de mais coisas para dar mais sabor também, tá? O isolado. E por último nós temos o hidrolisado, que ele pode ser parcialmente hidrolisado ou completamente hidrolisado, onde você vai pegar o próprio whey protein, a estrutura das proteínas e quebrar. A gente faz uma hidrólise mesmo dessas proteínas liberando os aminoácidos. Esse
é o whey protein hidrolisado. Então ele já não tem carboidratos praticamente, já não tem gordura também, já não acompanha quase nada de gordura. E aí é feito hidrolisado, que tem a absorção mais rápida, ou indicado nos casos de quem tem intolerância à lactose, ok? É o mais caro de todos também para obter, tá? É o que tem o maior valor proteico, a maior proporção de proteínas para cada grama de produto, tá certo? Mas por isso mesmo também é o mais caro, ok? Qual dos três eu devo comprar? Bem, dos três tipos de whey protein, concentrado, hidrolisado e isolado, para a população em geral, o concentrado já resolve muito bem, tá certo? E aí, as dicas de como a gente compra, eu vou falar um pouquinho melhor no final, tá certo? Mas para a população em geral, o concentrado já vai resolver bem demais. Eu tomo whey protein concentrado e sinto gases, às vezes desarranjo intestinal, pode acontecer, aumenta a espinha, que inclusive estavam perguntando, eu vou falar um pouquinho mais. Então talvez seja interessante pegar um isolado ou até o hidrolisado, tá certo? Você testar todos esses produtos do whey protein, ok? Todo mundo pode tomar? Pode, desde que não seja alérgico à proteína do leite de vaca, não seja alérgico aos componentes dos produtos. Então muita gente é alérgica a corante, é alérgico a cacau. Então nessa situação a pessoa não vai poder tomar o whey com corante, com cacau. Pode ser o sem sabor, que é apenas o whey, por exemplo. Mas é importante ler o rótulo, é importante dar uma olhada no rótulo para poder direcionar, beleza? Para poder saber o que, que você pode ou não, ok? Como é que eu escolho um bom whey protein, tá? Isso é o gabarito, ok? Como é que eu escolho um bom whey protein? Primeiro, você tem que ver a lista de componentes. O primeiro componente que tem que aparecer na lista é whey protein concentrado, hidrolisado, isolado, ou o que você escolheu, tá? Mas tem que ser o primeiro componente. Por quê? Porque isso quer dizer que a maior quantidade do produto é aquilo ali. Muitas vezes a gente vai comprar whey protein e tem lá proteína da soja, tem lá lecitina de soja, que não é a proteína da soja, é um tipo de proteína que tem na soja, mas que serve para solubilizar o produto. Ou então tem albumina. Você não está comprando whey, você está comprando outra coisa, é outro objetivo, tá? Se você quer comprar whey, olha primeiro. Olha lá no rótulo se a primeira coisa que tem é o whey, tá? Fuja dos produtos que têm carboidrato adicionado. Então, muitas vezes eles colocam maltodextrina, vão colocar algum outro carboidrato, palatinose, enfim, que vários outros carboidratos eles podem adicionar. É porque vai dar uma melhor absorção, porque dá mais energia. O objetivo do whey é bater proteína, tá? Se você tá tomando esse carboidrato extra sem saber, vai dar ruim para sua dieta. Você vai fazer mais caloria do que tá esperando, tá? E aí isso também reduz a proporção lá de proteína que eu falei, tá? Isso é a terceira coisa que a gente tem que lembrar, é que quando a gente vai comprar whey, a gente tem que ter um equilíbrio entre sabor, tá? E a quantidade proteica. Então quando é muito proteico, ele vai ter às vezes um sabor um pouco pior. Quando é muito saboroso, ele vai ter uma quantidade proteica um pouco pior. Então a gente tenta equilibrar isso. Quanto que de proteína a gente quer, né? Para 40 gramas de whey protein, a gente espera aí pelo menos de 23 a 27 gramas de proteína, tá? Mais do que isso é problema? Não, pelo contrário, é desejável. Só que geralmente quem passa, os produtos que passam disso, à exceção de um no mercado, que eu não vou citar marcas, porque enfim, a não ser uma pergunta que me fizeram diretamente, mas é de 23 a 27 gramas, tá? Mais do que isso, tem um produto que é bom, que realmente é só o whey protein, mas a maioria dos produtos faz o que é chamado de protein spiking, que é o quê? Você adiciona outra proteína para aumentar a quantidade de aminoácido no produto. Então isso não traz o benefício de ter mais proteína no whey, tá certo? Então a gente procura ali de 23 a 27, 28 gramas de proteína a cada 40 gramas, tá? Essa é a equação do que seria o whey ideal, tá? A gente procura isso, a gente procura a questão dos componentes, tá? E que não tenha carboidrato adicionado. Alguns whey proteins, eles têm adicionados várias vitaminas, minerais e outros componentes. É ruim? Não! Mas o que a gente está querendo comprar é whey e não essas vitaminas. Muitas vezes o produto fica mais caro
porque estão adicionando essas outras coisas. E isso aumenta a margem para a indústria, mas não é melhor para o meu bolso. Eu vou gastar mais para ter um produto que não vai me trazer tanto benefício assim a mais, tá? Então, a gente tenta equilibrar todos esses fatores, tá ok? Pedrão aqui, diferença só whey protein, soy protein, a diferença é a fonte que é produzido? Exato. A diferença dos dois, o soy protein é da soja e o whey protein vem do leite, tá? A proteína da soja, ela ainda não demonstrou ter as mesmas qualidades em relação ao whey protein. Muitos trabalhos mostram uma efetividade boa para hipertrofia, para manutenção de massa em processo de emagrecimento, tá certo? Mas não parece ter o mesmo efeito, parece ser mais abaixo, né? Um pouco inferior, e ainda tem a questão de ter um custo um pouco mais elevado, tá? Proteína da soja. E a outra pergunta aqui do Pedrão, a albumina substitui o whey? São proteínas diferentes, tá? O que é que acontece? A albumina, inclusive eu vou fazer provavelmente uma live nossa aqui também só sobre a albumina, a questão da albumina do ovo e o resto que colocam, né? Ela é uma excelente proteína, altamente biodisponível, resultados excelentes para hipertrofia, tá? Super bem absorvida pelo nosso corpo. O problema é que quando a gente faz a albumina como suplemento, ela tende a gerar muito sintoma gastrointestinal. Então você fica com muitos gases. As bactérias do intestino adoram a albumina, né? Isso é uma história popular, inclusive, de quem come muito ovo. Então, assim, ela substitui o whey, podem ser utilizadas. A dosagem é um pouquinho diferente, tem que ter um ajustezinho na dieta, mas pode ser utilizada também a albumina, tá? E foi a primeira proteína mais largamente disponível, assim, que o pessoal utilizava, mas tende a dar mais sintoma gastrointestinal do que o whey, beleza? Vamos voltando aqui pra nossa, né? Então, eu já escolhi um whey bom, vamos lá, peguei um whey concentrado, sabor chocolate aí, eu sei que ele é limpo, não tem tanta coisa misturada. Lá no primeiro ingrediente do rótulo é o whey protein, né? Não tem outras proteínas misturadas, não tem carboidrato misturado, tá tudo ok ali naquela faixa de 24, 28 gramas de proteína a cada 40 gramas. Show de bola. E aí, como é que eu vou fazer para tomar esse whey, né? Mantenho ali 40 gramas, 30 gramas, você tem que conversar com o nutricionista esse ajuste, tá? Mas eu mantenho ali 30 gramas, 40 gramas na shakeira, né? Na coqueteleirazinha. E aí, tô no meio do dia, coloco lá 20, 40 gramas, mando pra dentro. Show de bola. Acordo de manhã, é uma possibilidade. Acordo de manhã, não tô muito afim de comer proteína de manhã. Carne, frango, não me dou muito bem. E ovo eu já não sou muito chegado. E eu preciso fazer esse aporte proteico pela manhã. Posso tomar lá 30 gramas, 40 gramas de whey de manhã, tranquilamente. Isso é uma possibilidade que eu posso alimentar com esse whey tranquilamente, tá? Ele pode entrar como complemento em qualquer refeição do dia, ok? Lembrando, whey é suplemento, whey não é alimento. São duas coisas diferentes, tá? São duas coisas diferentes. O whey como suplemento, ele vai ajudar na sua alimentação, ok? Ele vai complementar, ele vai te ajudar a bater a meta proteica. O whey como alimento, você vai estar trocando 2, 3 refeições do dia por whey. E isso vai dar problema, tá? Existem situações especiais, exceções que não é para a população em geral, que a gente até faz isso. Mas, para quem quer começar a utilizar, whey é suplemento. Você adiciona ali em uma das refeições, você pode usar como uma refeição emergencial, não como algo habitual, ok? Beleza? E aí, assim, qual é a vantagem que o whey tem? É a sinalização da hipertrofia, tá? Ele tem uma característica parecida com as proteínas da carne, proteína do frango, peixe, todas essas proteínas, elas ajudam a sinalizar a hipertrofia, tá? Tanto quanto o whey, ok? Eu preciso tomar whey para ganhar massa. Não, você precisa treinar forte e se alimentar bem. São as duas coisas que você precisa para ganhar massa muscular. O whey, ele pode te ajudar a se alimentar melhor, a chegar nas proteínas que você precisa no dia para conseguir essa hipertrofia, beleza? Então, resuminho rápido aqui, que a gente já está com quase 20 minutos de conversa aí. Então, vamos lá, resuminho rápido. O que é o whey protein? É o extrato da proteína do leite, tá? Por que ele é útil? Para que ele serve?
ajuda com hipertrofia, ajuda a bater a meta proteica, ajuda a ter uma alimentação mais completa, tá? Benefícios, acabei de falar. Tem algum malefício só para quem é alérgico à proteína do leite ou algum componente do produto em si, né, do composto que está sendo vendido como whey protein, ou para quem tem intolerância à lactose nos casos do whey concentrado, tá? Quais são os tipos de whey? Whey concentrado, whey isolado e whey hidrolisado, são os 3 tipos. Todo mundo pode tomar? Todo mundo, exceto quem tem problema renal e é o que a gente já tinha falado, né? Como que eu escolho um bom whey? Lembrando daqueles 24 a 28 gramas de proteína a cada 40 gramas de porção, tá? Pode ser um pouquinho mais, idealmente não seja menos do que isso, ok? Como é que eu tomo? Pode misturar com água, com leite, com alimento, o que eu achar melhor, beleza? Pessoal, curtinha mesmo, tá? Passando aí uma pincelada sobre tudo. Lógico que não dá para explorar tudo de whey protein em 1 hora, né? Nem em 2, são trabalhos enormes que a gente tem, que eu posso explorar depois com vocês aqui. Mas é basicamente isso. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Aí o Pedrão já fez algumas. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, fique à vontade também, tá certo? Que a gente fica no aguardo aí. Enquanto isso, eu vou respondendo algumas outras dúvidas que o pessoal tem, tá? Qual o limite diário máximo para ingestão de whey protein? Não existe esse limite, tá? O limite é calculado de acordo com o resto da sua dieta, de acordo com o resto da sua alimentação e se a gente quer fazer mais whey protein por algum motivo. Então, por exemplo, eu quero fazer 2 refeições líquidas e 3 refeições sólidas, porque meu dia é muito corrido, eu só consigo parar para 3 refeições sólidas. Eu posso tomar whey protein, eu posso concentrar as proteínas aí. Agora, se isso fica algo rotineiro, eu posso ter sintomas gastrointestinais, porque eu não tenho volume de comida. Lembrem, o whey protein é líquido, com quase nada de sólido. Então, quando a gente ingere, o nosso intestino não vai trabalhar tão legal, tá certo? Se a gente fica ingerindo direto, não dá volume, não dá fibra pro intestino, o intestino vai ter problemas, ok? É verdade que precisa beber com muita água? Não, não é verdade que o whey protein precisa ser ingerido com muita água, tá? Idealmente, você vai diluir numa quantidade bem razoável de água, é o que vai ajudar nessa diluição, vai te ajudar a ingerir mais fácil, tá? Mas não é obrigatório, muita gente faz só com um pouco, mexe ali, fica quase uma papa, um iogurte. Você pode diluir na quantidade de água que for ou até mesmo de leite, tá certo? Eu particularmente gosto um pouco mais líquido, fica mais rápido para tomar, eu aproveito um pouco melhor, ele dilui um pouco melhor, não ficam aqueles bolões, mas isso é do gosto de cada um, tá certo? Não é uma regra geral, isso não é obrigatório, ok? E uma pergunta que me mandaram na caixinha. Qual marca indica para mulheres com tendência à acne? O que a gente vê? Tem alguns indícios que a ingestão, a suplementação com whey possa aumentar a questão da acne em mulheres. Não existem trabalhos nesse sentido. São mais casos clínicos, narrativas de profissionais que estão dizendo, olha, se tomar whey aumenta espinha e tal. Mas eu não vejo isso na minha prática clínica, tá? Eu não vejo isso acontecendo no geral. O que eu vejo acontecer, e daí onde eu vi uma ligação, é nos casos das mulheres que têm algum nível de intolerância à lactose e fazem ingestão do whey protein concentrado, tá? E aí, por causa da intolerância à lactose, que ela gera um quadro inflamatório que pode chegar a piorar a acne dela, tá certo? Não é algo assim que eu possa dizer, olha, tá comprovado na literatura científica, tem esse indício. Não, é uma experiência que eu tenho de consultório, de alguns pacientes me relatando isso, tá? Mas como é que a gente faz para controlar isso aí? Primeiro, procure o whey hidrolisado. Isso é a primeira coisa. É mais caro? Beleza, é mais caro. Você compra e testa para tirar a dúvida, tá? Você dá um jeito ali de adquirir esse produto mais caro, o whey hidrolisado, sem lactose, a gente observa lá no rótulo e tudo, com o mínimo de componentes possível, e aí a gente avalia. Será que continuou o quadro mesmo com o whey hidrolisado, ou esse quadro melhorou depois de começar a tomar o whey hidrolisado? Quando a gente nota essa melhora, bem,
Foi pela intolerância à lactose que começou esse quadro aí de acne após começar a suplementação com whey. Ah não, tá continuando. A gente remove o produto e vamos ver se é realmente o whey que está causando, tá? Até hoje, novamente, não é uma evidência científica, não é uma coisa que tenha descrito na literatura, mas até hoje os pacientes que fizeram essa troca melhoraram. E daí a gente procurou outras maneiras de manejar. Ah, vai continuar suplementando whey protein? Ok, não quero, porque fica muito caro. Vamos para alimentação mesmo, leva lá uma salada com frango, uma quantidade equivalente de proteína, e a gente poder fazer essa refeição mais rápida. Enfim, a gente tem outras opções, troca pela própria albumina é outra opção que a gente pode ir avaliando. Então, assim, não é algo que eu bato o martelo para dizer aumenta, nem também para dizer não tem nada a ver, tá certo? O que a gente vê é uma melhora quando a gente retira a lactose da equação, beleza? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade aí, tá certo? Fiquem à vontade para perguntar, para falar alguma coisa. Diogão entrando aí. Fala, Diogo, beleza? Tamo junto, meu caro. E é isso, pessoal. Lives curtinhas mesmo, tá? Toda semana a gente tá fazendo aí. Vamos começar a ter mais convidados. Vamos começar a movimentar aos pouquinhos. Vamos expandindo aqui, tá certo? E é isso. Pessoal, depois eu vou deixar uma enquete aí pra vocês. Quem tiver aí pela live puder dar uma ajudada, né? Eu vou deixar depois uma enquete para saber os horários, se fica melhor nesse horário, ou de repente às 20 horas, como é que vocês acham melhor, beleza? Quem assistiu a live aqui e quiser conferir, tá lá no canal do YouTube, tá certo? Eu já tenho as lives todas, estão lá, tá certo? As últimas lives. Vai ter mais conteúdo também, tá certo? Quem assistiu por aqui, participou aqui, tem a live aqui no canal, vai ficar salva, tá? Aqui no Instagram. E depois vai lá pro canal, fica exclusivamente lá, tá certo? Mais alguma dúvida, mais alguma coisa, tem caixinha todo dia, tá aberto aí, tá aberto o espaço para vocês conferirem, beleza, galera? Grande abraço, boa noite e vamos que vamos. Próxima semana tamo aí de volta.